Nesse vídeo nós vamos falar sobre curiosidades a respeito da raça Chihuahua. Você sabia, por exemplo, que existem países em que Chihuahua de pelo liso não podem acasalar com Chihuahua de pelo longo? Vamos falar um pouco de cores também, vamos falar da famigerada cabeça de maçã em relação à cabeça de veado, falar um pouco sobre dentição, um pouco sobre aprumos, um pouco sobre porte de cauda e principalmente sobre temperamento. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, mas eu também sou criador e crio a raça Chihuahua desde o meio da década de 90. Eu criava Chihuahua junto a outras raças e foi o Chihuahua a única raça que eu trouxe da França, quando aqui no Brasil, a partir de 2011, eu comecei a trabalhar somente com o Chihuahua. Eu considero uma raça especial, eu poderia falar horas a fio sobre o Chihuahua, mas eu tento fazer vídeos curtos. Aliás, esse é o motivo pelo qual eu ainda não abordei essa raça aqui no canal, mas eu decidi fazer isso de forma compartimentada. Então, dessa vez nós vamos falar de curiosidades. Mais tarde eu falarei de outros enfoques ligados à raça. Então vamos a essas famosas curiosidades. Muitas pessoas dizem que existem duas variedades de pelo de Chihuahua. E quando a gente pergunta quais são essas variedades, eles falam de pelo curto e pelo longo. Ora, o pelo longo, que é chamado pelo longo, na verdade é um pelo meio longo. Ele não é de um comprimento exagerado e nem a ponto que o cachorrinho precisa de um triminho, que é o caso, por exemplo, do caniche, do shih tzu, do york, em que os pelos vão até um solo. E, na verdade, esse pelo longo, ele atinge o seu esplendor e a sua velocidade de cruzeiro a partir do final do segundo ano somente. Quanto ao pelo curto, a melhor nomenclatura seria pelo liso, que, aliás, é a tradução do smooth hair, que se encontra nos padrões ingleses. Pelo não sendo excessivamente curto, mas estando bem coaptado ao perfil do cachorro. Pequena curiosidade, o Chihuahua original é um Chihuahua de pelos lisos. E somente no início do século passado, a partir de cruzamentos com o Lulu da Pomerânia e com o Papillon, a variedade de Chihuahua pelo longo foi criada. Isso, aliás, é a razão pela qual, na França, por exemplo, não se aceita o cruzamento entre essas duas variedades. Pelos curtos se cruzam com pelos curtos, pelos longos se cruzam com pelos longos. Para você conseguir uma exceção, você precisa fazer um pedido, uma junta se reúne no clube especializado de raça que depende da Société Centrale Canine, que é o CBKC da França, e os casos são analisados um a um, em especial a partir das performances dos cães em questão, dos reprodutores em questão nas exposições. Então, se é um simples pedido, com certeza ele seria recusado. O que, aliás, é uma pena em relação à diversidade genética e principalmente pelo fato que a 2 horas de Paris, na Bélgica, não existe esse problema, e nem em outros países da Europa. Vale dizer também que o Chihuahua pelo liso é dominante em relação ao Chihuahua pelo longo, um caso de dominância simples, azão azinho. Quanto às cores, até 2015 dizia-se com muito orgulho que o Chihuahua aceitava todas as cores. Todas as cores eram aceitas no estándar do Chihuahua. Mas em 2015, a casa-mãe, que é o país de origem da raça, no caso o México, decidiu abolir a cor Merle. A cor Merle, que hoje é proibida no Chihuahua, ela é aceita em várias outras raças, como o Shetland, o pastor australiano, o Dachshund Tekel. E hoje até o caniche, o Poodle, aceita a cor Merle. Se é verdade que o gene Merle deve ser explorado com cuidado, é verdade também que basta seguir regras simples de não acasalar Merle com Merle para que não existam problemas em relação ao resultado desses acasalamentos. A cabeça do Chihuahua, cabeça de maçã ou cabeça de veado, a gente escuta mesmo em vários documentos, mais ou menos oficiais, que existem duas cabeças de Chihuahua possíveis, a cabeça de veado e a cabeça de maçã. Ora, não é verdade. A cabeça do Chihuahua é a cabeça de maçã, em que o crânio tem contornos que se parecem com os da fruta, proporcionando assim toda uma série de aspectos como os olhos, que são maiores, em relação a implantação das orelhas, e, nada é perfeito, a presença da moleira, que é a fontanela que está aberta, frequentemente até o final do primeiro ano de desenvolvimento do filhote. Alguns cães mostram mesmo a moleira aberta quando adultos, e ultimamente o estándar evoluiu de forma a desqualificar os cães que têm essa moleira aberta quando adultos. Agora eu levo para um outro lado. Um cachorro que não tem essa cabeça de maçã, por causa disso ele não é um chihuahua. Os pais são chihuahuas, os avós são chihuahuas, os irmãos são chihuahuas, e ele tem apenas um aspecto que penaliza, com certeza, em relação a exposições ou em relação à reprodução. Então ele não deve ser aconselhado como reprodutor, mas não impede que seja um chihuahua que vai dar prazer a uma família, e não é por causa disso que ele é sem raça definida ou de uma outra raça.
Quanto à dentição do Chihuahua, cada vez mais, em relação a fotos bem antigas, nós vemos que existe uma procura de um Chihuahua com uma boca muito pequena. Qual criador nunca ouviu de um cliente que ele quer um Chihuahua com um focinho bem achatado? Ora, essa diminuição da boca do Chihuahua implica em menos espaço para os incisivos e, frequentemente, nós encontramos Chihuahuas com alguns incisivos a menos. Eu mesmo já levei cães em exposição e eles ganharam prêmios, apesar da falta de incisivos. Eu parto do princípio que a mordedura é muito importante para cães de trabalho, como pastor alemão, malinois e outros, mas para um Chihuahua isso é muito menos importante. Quanto ao alinhamento dos incisivos, ou seja, risco de prognatismo superior ou inferior, ali também as coisas se complicam para cães muito extremos, e são defeitos que são penalizantes, mas que podem evoluir ao longo da juventude. Já se viu mais de uma vez cães com mordedura perfeita na idade de 2 meses apresentarem um leve prognatismo inferior ou superior na idade de 6, 7, 8 meses, e essa diferença volta ao normal uma vez que eles chegam à idade adulta. Podemos falar também dos aprumos do Chihuahua. O Chihuahua é uma raça miniatura. Quer-se que o cachorro seja pequeno, frequentemente mesmo o menor possível. Mas não é por isso que nós devemos aceitar sinais de nanismo, entre outros representado por aqueles aprumos que mostram as patas em S ou viradas para fora, ou o equivalente ao que se chama jarrete de vaca nos aprumos posteriores. Um bom Chihuahua deve ter os aprumos retos, paralelos até o solo. Nós falamos do tamanho, então vamos falar do peso. O Chihuahua não deve ultrapassar o peso de 3 quilos, mas uma coisa a se levar em consideração é o fato de que o cachorro com 2 anos que tem 3 quilos, ele vai apresentar um peso um pouco maior quando ele estiver com 4 ou 5 anos. Isso é normal. Esse espessamento da musculatura para os machos, esse ganho de peso para as fêmeas. E eu vejo muitas pessoas dizendo que o meu cachorro ideal pesa entre 2,5 kg e 2,7 kg. Ou o meu cachorro deve pesar no mínimo 2 quilos e não mais do que 2,200. Essa diferença de 200 gramas se encontra nas refeições e nas fezes do cachorro. Ou seja, um cachorro que ainda não comeu e que já eliminou as suas fezes e urina, ele pesa 200 gramas a menos do que um cachorro que acabou de comer e que ainda não defecou. Então a pergunta fica, para ser rigoroso assim, leva-se em consideração também o momento de pesar? Em suma, é preciso um pouco mais de flexibilidade. O Chihuahua é um cachorro miniatura, ou seja, é um cachorro que pode ser pego ao solo, levado aos braços com facilidade. Mas ninguém, e aliás nenhum juiz, está pesando os cachorros ao grama de precisão a ponto de desqualificá-lo a partir de um peso ideal. Enfim, quanto ao temperamento, um Chihuahua só mostra o seu temperamento característico quando ele é tratado desde sempre como um cão. Aí nós vemos que é um cachorro de um só dono, calmo, atento e equilibrado. Quando ele é tratado como um bibelô, sempre nos braços do proprietário, essa proximidade com a face do tutor faz com que o cachorro queira defendê-lo e mostre sinais de irritação quanto à presença de outras pessoas. E tudo isso pode explicar, de uma certa forma, uma certa reputação que o Chihuahua possa ter de cachorro desequilibrado ou de cachorro que late demais. O fato é que um Chihuahua que é tratado como um cachorro, como um outro cachorro, como um cachorro como se ele tivesse um porte médio, não é um cachorro que late muito e não é um cachorro que mostre um desequilíbrio. Muito pelo contrário, é um cachorro sensível, é um cachorro que mostra esse sentimento. E aliás, quando você vê um Chihuahua tremendo, não é por causa do frio, é de emoção. Eu já vi muitos Chihuahuas passeando em praças a menos 10 graus, sem nenhum problema de frio, muito pelo contrário, brincando como se fosse um dia qualquer. A mesma coisa com a dificuldade que alguns proprietários têm em ensinar o cachorrinho a fazer as necessidades no lugar certo. Todo o problema é que o Chihuahua, sendo tão pequeno, tem as necessidades que são também pequenas. Então é muito fácil um certo desleixo, porque essas necessidades não são tão incômodas quanto seriam se o Chihuahua tivesse a envergadura de um pastor alemão. Mas com um pouco de rigor no início, um Chihuahua se ensina tão facilmente quanto qualquer outra raça, pois eles são sensíveis e inteligentes. Enfim, o Chihuahua é um cachorrinho, uma raça pequena com um coração enorme, uma raça que eu considero ideal, porque é um verdadeiro companheiro que não ocupa muito espaço. E até breve para um próximo vídeo.